Pessoal, essa é uma das conversas mais esperadas e traz um conceito que vem sendo falado aqui no Brasil há muito tempo. Com essa pandemia, essas duas palavras ficaram mais recorrentes nos textos, nas falas, em todas as lives, né, que rolaram aí durante os primeiros 3 meses aí da pandemia. Bom, quando a gente fala sobre o que é transformação digital, para nós do E-Commerce Brasil, transformação digital é uma habilidade da empresa, seus líderes e colaboradores, de abraçarem novas tecnologias, criarem novas maneiras de se fazer negócios, comprar, vender, atender e relacionar com os clientes. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com o Thiago, lá da agência Cadastra. Thiago, seja bem-vindo. Tu é uma das pessoas assim que eu mais gosto mesmo assim de conversar sobre coisas que estão acontecendo no mercado, num conceito de evolução. E aí, Thiago, eu já te coloco a primeira pergunta. O digital mudou a maneira como o valor é criado pelas empresas ao longo dos anos? E aí, para a gente começar essa conversa, no seu entendimento, Thiago, o que é transformação digital e o que não é transformação digital? Legal. Obrigado, Vivi. Um prazer estar aqui conversando contigo. Bom, o que não é, no nosso entendimento, uma transformação digital? Não é um software, não é uma automação que se pode trazer, por exemplo, para uma linha de produção, não é uma tecnologia específica, seja ela qual for, um RP, uma plataforma de e-commerce. Então, também não é apenas entrar no e-commerce, no meu ponto de vista, principalmente como uma operação terceirizada, no mundo onde as marcas estão cada vez mais expostas diretamente no consumidor, nas redes sociais, no mercado, e precisa ter o controle dos seus próprios canais para poder também aprender e evoluir. Não é só adotar um novo processo de gestão ágil, por exemplo, não é mudar alguns processos e não é uma coisa de curto prazo. Tá? Então, não é uma solução que você possa adquirir de prateleira e implementar na sua empresa. O que ela é? Ela é um projeto, é um grande projeto e provavelmente o mais importante que a empresa vai passar nessa década, independente se a gente fala que a gente encerrou o decênio, né? Mas está começando uma nova década. Agora é antes é AC e DC, antes e depois do Covid, né? É bem assim mesmo. Tem uma era diferente vindo aí. Isso. Então, é o projeto mais importante da história recente da empresa. Vai ser, com certeza, se ainda não está sendo, e ela vai transformar o DNA da empresa. Ela vai fazer uma transformação, como o próprio nome diz, no coração do negócio. É planejar o negócio com base na jornada do consumidor. A transformação digital, no nosso ponto de vista, ele só acontece se ele tiver como centro a jornada do consumidor. Isso quer dizer colocar o cliente no centro, entender as personas, entender das experiências multicanais que já acontecem, o cara que compra na loja, mas teve um contato através primeiro do site, foi num buscador, ou olhou na rede social, nos sites de defesa ao consumidor, enfim, essa experiência multitouch ela tem que ser toda mapeada e dominada e planejar o negócio a partir daí, revisar os negócios a partir desse ponto de partida, que é a jornada do consumidor. É um projeto de longo prazo, nenhuma transformação, nada nessa vida vai acontecer, ainda mais uma como essa, que vai mudar o DNA do negócio, vai acontecer em 2, 3 meses ou 6 meses, é um negócio mas tem que ser ali muito rápido para conseguir fazer em menos de 2 anos. Eu acho que é a partir de 2 anos. Isso não quer dizer que não vai ter resultados, tá, no curto prazo. É uma mudança na forma como a empresa aprende e evolui. Ela baseada em dados, de preferência em tempo real, depende da indústria, né? Tem mais dados, acessa menos dados, mais dados, e através de algoritmos de predição. Também é importante você prever o que você puder para se antecipar na tomada de decisão. E para fechar, é a mudança na forma como os profissionais das empresas se atualizam, e que deve ser constante. O conhecimento sobre as áreas digitais, elas têm que ser tão comuns quanto
era há 10, 15, 20 anos atrás saber trabalhar com pacote Office. Então, aquela conversinha no café, ali no canto do café, já não vai ter tantos cantos de café como existiam antes do Covid, né? Vai ter canto do café virtual agora, Verdade, bem também, né? lembrado. Mas, enfim, aquele papo ali mais descontraído, como é que você faz aquela macro do Excel, vai virar como é que você fez aquele algoritmo para entender ali o cálculo para calcular as vendas, como é que você usou Python, você usou outra linguagem. Então vai ser uma conversa de outro nível e ela vai ser mais normalizada daqui 5, 10 anos. Essa vai ser a realidade dos profissionais. Pacote Office, aquela coisa, né, saber usar computadores era uma coisa de 20 anos atrás e hoje Verdade. as exigências são bem diferentes. Verdade. Tudo isso, Thiago, quando você fala sobre esse pensar a jornada do cliente ao longo de cada etapa, né, e pontos de contato que ele tem nas diversas fases de relacionamento com aquela organização, tu mexe com a cultura. E às vezes a gente pensa a cultura do negócio só com aquele negócio de missão, visão, que fica adesivado, sabe, assim nas paredes. Sim. E a gente esquece do comportamento e das atitudes praticadas pelos líderes daquela organização no dia a dia. Como é que a direção deve avaliar a cultura da empresa nas áreas ao pensar um projeto de transformação digital? Isso é a longo prazo. Que pontos tu acha, Thiago, que devem ser observados pela direção para evitar o fracasso do projeto de transformação digital? Olha, a transformação digital profunda, ela deve ter não só o apoio, mas a liderança pelo top management das empresas. Muitas vezes é o momento, a transformação digital, como é algo que tem que mexer realmente no DNA, no coração da empresa, ela às vezes é o momento também para rever cultura, valores, muitas vezes criar um propósito. Muitas empresas não têm um propósito, né? Tem missão, visão, valores, mas não tem um propósito. E as pessoas hoje buscam isso para se realizar completamente. Não é só uma questão de ter ali uma renda, uma forma de ganhar dinheiro. E para um projeto de transformação digital, então, ser bem sucedido, a cultura ela tem que estar muito sólida. Então, talvez seja necessário revisar isso, revisar todos esses aspectos, solidificar essa cultura, se for o caso, essa cultura 2.0, digamos, para que não fraqueje ao implementar as mudanças e tirar coisas, processos e pessoas da zona do conforto, da zona de É conforto, que verdade. vai precisar, vai ter que mudar, assim, a É verdade. transformação, é mudança. Então, pontos fundamentais: alinhamento cultural, comunicação interna muito clara, objetivos de longo prazo, envolvimento de toda a organização. De novo, não é uma área, duas ou três, é toda uma Isso não é da mudança. área de tecnologia, isso não é da área de Não marketing, é, não é da não é RH. job, não é job só de uma área ou de outra. E se apoiar, claro, em parceiros experientes nesse processo. A empresa não tem que ir por um caminho não tem como terceirizar a transformação digital, ela tem que passar pelo processo e não contratar um processo. Sim, De novo, não é contratável, é uma transformação. sim. Mas isso não quer dizer que ela não tenha que ter uma rede de apoio, parceiros experientes nisso, mas também a empresa vai precisar atualizar. Obviamente, é um processo de ensino, educação e aprendizado. Ela vai precisar aprender isso trazendo parceiros de fora, mas também esse conhecimento tem que ser processado pelas pessoas que estão dentro da organização. Perfeito. Tiago, esse mundo ele já era, né, muito volátil. Agora ele ficou mais incerto, né, muito mais complexo e ambíguo. A transformação digital, ela muda a estrutura dos processos, o DNA da empresa. Tudo isso que a gente está falando aqui e que você também está deixando claro é gente mudando para transformar um negócio. Sim. E você disse aí que isso é educação, e é verdade.
Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em processo, organização, que tipo de metodologia, Thiago, tu está vendo usando, não só aqui no Brasil, mas fora, que as empresas estão utilizando ao longo dessa jornada de 2, 3 anos para fazer um processo de transformação digital? Olha, existem várias metodologias que podem ser aprendidas e testadas em diferentes áreas da empresa. Muito se fala aí de métodos ágeis, também algumas empresas estão adotando OKR como ferramenta de objetivos e processo de controle ali dos seus targets, das suas metas. Alinhamento de interesse também através de programas de partnership também é algo que está crescendo, que é basicamente criar um grande alinhamento de interesse, trazer as pessoas mais pessoas para dentro de uma sociedade, enfim, compartilhar mais dos resultados. Mas não tem, acho que, uma solução única e mágica se não houver a atenção aos pontos que a gente falou ali na segunda pergunta. Tá? Então, eu não vejo um único método ou metodologia Fazendo que tudo, né? Assim. faz tudo, traz método ágil e Resolve acabar os nossos isso. problemas. Perfeito, Então, vai perfeito, perfeito. todo mundo sai Perfeito. pendurando post-it por tudo e vai De resolver o todas as problema. cores. É, Verdade, só vai deixar verdade, a verdade. 3M muito feliz por vender mais Total, post-it, né? total, Então, total. mas é Ah, uma parte, não é o todo. não é o todo. Bom, transformação digital, aí tu está deixando isso muito claro, não é só aumentar o uso de soluções tecnológicas, né, que a empresa usa, passar a usar metodologias para poder monitorar e gerenciar os processos aí dentro da empresa. Na sua visão, Thiago, quais são os benefícios da transformação digital para as empresas? E qual o papel da pandemia, na sua visão, na digitalização dos negócios? Tem 2 perguntas aí. Desculpa, qual é a primeira mesmo? A primeira é, na sua visão, quais são os benefícios? Por exemplo, no Brasil, se nós olharmos para o varejo, a maioria das redes regionais são empresas familiares, né, com 60, 70, 50, Certo. que fizeram muito bem um trabalho ao longo de décadas. E mudar isso, essa cultura, é difícil, sempre foi feito assim, sempre deu certo. Quando a gente fala de um processo de mudança de cultura, tem a ver com a forma de enxergar aquele negócio nos próximos anos, enxergar e Perfeito. identificar os clientes, o comportamento desses clientes no momento atual e tentar prever um pouco isso no futuro. Que tipo de benefício este tipo de indústria e de empresa média que nós temos espalhado por todos os estados, Thiago, tem com a transformação digital? Para esquecer um pouco aquilo, mas sempre foi feito assim. E por que agora eu preciso pensar dessa forma? É uma Depois eu faço questão. a segunda pergunta. Beleza. É uma questão de curto prazo e de prosperidade. A Simples gente assim. a gente se alimenta bem e faz exercícios para viver melhor o hoje, para se sentir bem e ter saúde hoje, mas também visando longevidade, certo? Então, Verdade. assim, não foi só o marketing ou o e-commerce que se digitalizaram, né? Eles foram apenas os primeiros. Lá o e-commerce lá atrás começou, aí começaram os modelos de marketing digital, começou com o banner. Não, o digital virou core, o mundo digitalizou. A tragédia do Covid mostrou para as empresas o preço da não digitalização dos Muito. negócios, E muitos né? E pagaram bem caro. o preço foi muito caro. Então, é uma questão de curto prazo, de se adequar ao hoje, à nova realidade que foi escancarada e amplificada e encurtada por causa do Total. Covid, mas Verdade. principalmente prosperidade e longevidade. O mundo daqui só vai digitalizar mais, não vai digitalizar menos. Esse paladar ele não vai retroceder. Já teve gente me perguntando, Thiago, se isso não seria só uma modinha que poderia diminuir ou reduzir muito ao voltar a um patamar que ele estava e que achava que não era tão importante. Tu percebe se
tu entende que vai haver essa regressão ao que nós estávamos, por exemplo, em janeiro? Não, eu acho que todo mundo fala também de novo normal. Esse novo normal nada mais é do que não vai ser nem como está hoje, que o digital ocupou um espaço no consumo muito maior do que tinha antes, né? Supermercado online, Verdade. farmácia, mas a gente está falando, quando olha Brasil, ainda de um país muito pobre, onde muita gente não tem acesso ou não tem o conhecimento, não tem não tem as mesmas possibilidades, nem econômicas também, E até de maturidade mesmo de processo de. maturidade, exato. Usar app, assim, não é uma coisa, para a gente pode ser automático, mas não perene, não é para todo mundo, tão simples e tão óbvio. Então, tem uma curva de aprendizado ainda, de evolução. A gente vai ter, claro, mudanças em relação ao home office, trabalho remoto. O Covid trouxe muitos benefícios, trouxe alguns benefícios, né? Tem sempre um lado bom. A gente, assim, as pessoas tiveram a Verdade. oportunidade sem precedente de construir laços afetivos com as famílias, né? Com os familiares. A coisa de não perder tempo no deslocamento, apesar de que pelo menos do nosso lado, tá todo mundo trabalhando muito mais, e também trouxeram os desafios de gestão de pessoas, desenvolvimento dos times. Então, só uma cultura adaptada a novos processos, novas metodologias, tecnologias, ou seja, os negócios vão ter que passar agora, estão passando por uma revisão, para poder acomodar o que vai ser esse novo normal na sociedade. Uma sociedade que não quer mais gastar 2, 3 horas no trânsito. A realidade de muita gente que está aqui em São Paulo é essa, né? De ficar A horas minha e horas. era isso, É, uma hora e 40 para ir, 1 hora e 40 para voltar, e essa 1 hora e 40 hoje, Thiago, virou, tanto para ir quanto para voltar, horas trabalhadas. sim. Então, Exato. fica muito mais produtivo, né, para todo mundo, e eu não preciso, por exemplo, acordar às 5h30, sabe? Assim, então, Sim. eu consigo levantar com a luz do dia, não precisa ser com a luz da noite, para poder estar fazendo o mesmo tipo de trabalho. Então, isso é algo Perfeito. realmente para se pensar. Eu nunca trabalhei tanto, é verdade, nunca estudei tanto, mas, por outro lado, tu tem uma certa qualidade de vida. É louco de se Tem. pensar nisso, né? Mas vamos falar um pouquinho. Eu gostei de uma fala que tu teve, e aqui o pessoal não tem uma pergunta tão trabalhada. Eu quero falar um pouco mais sobre essa jornada do consumidor. Isso, por Perfeito. exemplo, agora com isso, onde muitas lojas tinham, por exemplo, a opção de comprar online e retirar na loja, mas não dava tanto valor, porque ou olhava para aquilo só por uma forma da loja não ficar vazia. Eu ouvi isso. Quando fechou, outros, Thiago, diziam assim: o meu cliente ele prefere vir comprar aqui, por isso que eu não tenho um site ou uma presença digital mais organizada para comunicar o que eu vendo, o que eu faço, o meu diferencial. De repente, aquele único contato que as empresas tinham com o cliente fechou. E não foi só aqui, foi no mundo. E aí todo mundo correu, né, para aqueles lugares para procurar, viva o Google, para procurar aquela empresa que precisava Sim. daquele item. Essa jornada ela ficou muito mais ágil, e aí a gente se esbarrou em não encontrar as empresas. Eu teve empresa que eu não encontrei nem o perfil no Instagram. Sim. Eu dizia: gente, mas é uma loja tão bonita, tem um conteúdo tão bacana. Como assim não tem uma presença? Vamos falar um pouquinho aqui, Thiago, de quando a gente fala deste consumidor que nós somos, e se a gente pegar uma geração anterior, se eu pegar os meus sobrinhos, ela já nasceu assim, né? Se eu Sim. pegar uma outra geração aí de 17, 18, 20 anos, é outro bicho. Como é que uma empresa olha para aquilo que vende
e identifica e começa a estudar essa história chamada jornada do consumidor. Que antes a jornada para muitos era assim, eu pego o carro, pego o metrô e vou até a loja, né? Assim, vamos falar de uma jornada olhando para o digital e os vários pontos de contato que não foram trabalhados ao longo da comunicação, das campanhas, sabe? De se pensar como é que se faz contato. Então, quando as lojas físicas fecharam, muitas lojas viraram para os vendedores e disseram assim: quem são seus clientes? Não sabiam, a maioria não sabia. Né? Assim, aquela pessoa que voltava lá. E aí descobriram que tinha um apagão, né, de clientes daquela loja. Eu ouvi gente de lojas da 25 de março, para quem não conhece, é uma rua tradicional aqui de São Paulo, e eles disseram: agora eu entendi, a minha loja é cega. Apesar dele ter um fluxo diário de centenas de pessoas, quando fechou aquilo, ele perdeu tudo. Como é que o digital ajuda a construir, Thiago, na sua visão, uma jornada do consumidor? Pense nessas centenas de lojas aí, de rua, de shopping, que de repente, com aquela multidão, vou pegar 25 de março aqui, que entrava e saía, quando fechou tudo, não tinha nada. O canal digital, ele permite, seja um app, seja um e-commerce, desktop, mobile, tanto faz. Os canais digitais hoje, eles permitem que a empresa tenha dados, colete dados de navegação, conheça profundamente. A pessoa faz uma compra online, tem um cadastro, a pessoa tem recompra, demonstra um comportamento. Então, os dados estão à disposição da grande maioria de quem, pelo menos, se dá o trabalho de organizá-los, né? De quem tem, pelo menos, eles de maneira confiável. Transformar o dado em inteligência é um segundo passo. É um passo que daí é um pouco mais, bem mais trabalhoso, eu diria, porque exige especialistas na área de CRM, na própria área de dados. Às vezes o cara tem que entender de um pouco de tudo, também tem que conectar com as ações de mídia, senão você não está usando ativamente para amplificar o potencial dessa inteligência gerada. Então, e isso também tem que conectar do lado offline, que aí dobra ou triplica ou quintuplica a complexidade, que é o consumidor, existe o consumidor de uma empresa, de uma marca que só é online, existe. Que só compra online, existe. Existe aquele que compra só em loja física? Ainda existe também. Existe o que compra nos dois? Existe. Mas comprar é uma coisa e interagir com canais é outra, né? Então, aquele que não compra, você olha lá no seu CRM, na sua base de clientes, aí você olha na loja, o CPF tal, ele só compra online, ele não compra na loja física. Isso não quer dizer que ele não passou nas suas lojas, que ele não olhou, de repente, se você tem presença no trade, em varejista, por exemplo, se é uma indústria que também vende em lojas multimarcas, que ele não passou por uma dessas lojas. Então, a jornada, ela é, sem dúvida, sempre muito complexa e ela precisa aí um extenso trabalho de dados e, posteriormente, inteligência em cima desses dados. O problema é quando não há dados ou não há dados confiáveis. O ponto positivo de tudo isso é que sempre dá para começar. Se a empresa Verdade. sobreviveu ao Covid, sempre é momento de começar. Perfeito. É oportunidade. Então, comece. Em poucos meses você já vai você vai sair da cegueira total, você vai passar a enxergar ali de meio ali um pouco meio difícil ali, um pouco turva a visão e talvez em 1 ano ou 2 você já vai estar com olho de lince, vai estar enxergando à frente, enxergando até o futuro do comportamento dos seus consumidores. Perfeito, Thiago, perfeito. Thiago, esse Covid-19, ele está sendo algo parecido assim com o buraco da minhoca no espaço-tempo, sabe? Que nos jogou aí 5, 7 anos para frente. Para a gente fechar essa nossa conversa, que tendências você percebe
que empurrará as empresas para um processo mais estruturado de transformação digital ao longo dos próximos meses? Bom, eu acho que uma coisa importantíssima a gente falou aqui, que é a busca por conhecimento e atualização profissional por conta própria, ela deu uma deslanchada, né, nessa quarentena. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, as pessoas entenderam que o novo mundo está aí, ele é digital e que precisam ir atrás para se manterem úteis enquanto profissionais, enquanto ativos economicamente aí no mercado de trabalho. Esse, para mim, é um ponto que eu vejo aqui em casa, a minha esposa fazendo vários cursos online, eu vejo as pessoas da empresa aqui da Cadastra fazendo vários cursos por conta própria, a empresa também trazendo coisas para disponibilizar, e esse boom que deu de ensino à distância, as próprias escolas se adaptando. Acho que esse é um ponto que ele é fundamental porque acho que é a base de tudo, né, nessa vida, é a educação para poder ter qualquer futuro e progressão da sociedade precisa ser baseada no conhecimento. Então, nós estamos na era da informação, do conhecimento, né? Ultrapassamos aí a era industrial. Então, as pessoas, eu acho que estão muito mais propícias agora, através da internet, fazer essa atualização, entendendo que esse é o momento que elas talvez passem a ficar muito mais fora do escritório do que dentro. Então, esse para mim é um pilar. E também é importante que nesse processo de transformação digital, as empresas busquem, acho que os parceiros certos. Assim, eu posso ser um pouco aqui ousado ao dizer, mas eu acho que a escolha desses parceiros É essencial também. ela é basicamente assim, fazer as mesmas coisas, as mesmas escolhas, de trabalhar com os mesmos tipos de parceiros, não vai ajudar a levar para caminhos e resultados diferentes. E Verdade. ouso dizer aqui que agências de propaganda tradicionais, consultorias tradicionais, empresas de IT services, todas elas são empresas que estão disputando muito agora essa narrativa de transformação digital. Bem lembrado. São negócios antigos que estão contratando pessoas novas. Não, às vezes nem elas mesmas passaram por transformações nos seus próprios negócios, então talvez não sejam o ideal para transformar os seus próprios clientes. Então acho que o momento exige parceiros e empresas que estejam tão atualizadas, tão assim, fora desse contexto de muitos de coisas que remetem a negócios tradicionais, né? Ao marketing tradicional, à consultoria Sim. mais tradicional. E eu acho, Thiago, assim, isso que você está falando precisa ser bem pensado mesmo, e tem que ter essa coerência com esta jornada que tu tão bem disse no início. Não é uma jornada de 2 meses, é uma jornada de alguns anos. E esses parceiros precisam saber andar do lado, às vezes à frente, né, para poder ir conduzindo e inspirando ou todas as áreas, né, desse processo ao longo dessa jornada. Né? Não é a receita de bolo que mistura tudo, né, e precisa ser capaz de se adaptar. Por exemplo, quem estava num processo de transformação digital antes da pandemia e agora pós-pandemia, estes parceiros precisam ser capazes de entender e segurar nas mãozinhas, assim, sabe? Digo, olha, vem por aqui agora, porque para cá já não dá mais. Né? Faz parte disso. Bom, muito obrigada, Thiago. Foi um prazer conversar contigo. É sempre uma alegria e espero que a gente tome um café que não seja virtual em breve. Muito obrigada, viu? Se Deus quiser, obrigado a você. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.